aguardado, Ele vem me buscar. Declara isso. Aplaude mais forte a Jesus. Você pode dar um glória, um aleluia. Diga: Deus é bom e Ele está nesse lugar. Pastor Jonas, sem perder tempo, já quero te chamar para nos abençoar um pouco mais. Você pode levantar sua mão aí? Aleluia. Feche seus olhos. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelo teu amor. Muito obrigado pela tua graça. Muito obrigado pelas tuas misericórdias. Muito obrigado por estarmos na tua casa. Pai, nós não temos palavras para agradecer tudo aquilo que o Senhor representa para cada um de nós. Obrigado pela tua paciência conosco, Deus. Quando nós errávamos o alvo, mas o Senhor sempre estendia a mão. Senhor, muito obrigado por acreditar em nós, por acreditar naquilo que o Senhor colocou em nós. Pai, nós queremos que o Senhor continue nesse ambiente, Pai. Fala conosco, Deus. Nós somos completamente dependentes de Ti, da Tua graça, da Tua presença. Por isso, Pai, nós queremos ouvir as batidas do Teu coração. Nós queremos ouvir as batidas do Teu coração. Nós queremos ouvir a Tua voz. Nós queremos, Senhor, nos achegarmos mais perto de Ti. Por isso, Deus, nos envolve agora com o Teu amor. Senhor, nos envolve agora com a Tua presença. Se entrou alguém aqui cansado, triste, abatido, querendo desistir até da própria vida, Senhor, reativa agora a fé, reativa o ânimo dessas pessoas. Senhor, e que o Teu nome seja glorificado nesse ambiente, mais uma vez, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Você pode aplaudir a Jesus? Aleluia. Pode se assentar. Graça e paz, igreja. Como é que vocês estão? Tem algum faminto por Jesus aí? Quem estava no Seja Livre? Cadê o grito dos leões? Cadê o grito das leoas? A gente sempre perde, né, irmão? A gente ensaia, mas não tem jeito. Deixa eu me apresentar aqui para quem não me conhece. Eu me chamo Jonas. Sou casado com a Patrícia. Tá ali minha rainha, minha gata, minha princesa, meu melzinho. Estou aqui também com um casal de amigos, mais chegado que a irmã Cristina, o Everton. O Everton, né? Everton. Eu chamo de Wellington, Everton. São um casal de amigos que veio com a gente aqui para essa jornada do Seja Livre. Nós somos casados há 18 anos, vai fazer agora dia 3 de dezembro. Nós somos pastores lá no Rio de Janeiro. Hoje a gente está frequentando a igreja Sobre as Águas Church, que é o ministério pelo qual nós estamos caminhando, na medida do possível, mesclando a agenda, né? Mas nós trabalhamos na área de aconselhamento e libertação. Nós somos, hoje, pela graça de Deus, eu sou escritor, escrevi um livro, estou escrevendo mais 2. Um sobre pornografia, denunciando as consequências da pornografia. Essa praga que tem entrado nas igrejas, entrado nos casamentos, nos filhos, e tem destruído muitas pessoas. Então Deus me chamou para fechar essa brecha. E uma outra brecha que Deus me chamou foi conhecer a alma humana, né? Conversando com o pastor Silvio, eu estou entrando agora na parte de estágio,
né, na psicanálise. Eu estou me formando em terapeuta clínico com formação em psicanálise. Estou na parte do estágio, já vou começar a atender como terapeuta. E isso, graças a Deus, muitas pessoas quando vai para a terapia, psicologia, psicanálise, por aí vai, vão para descobrir alguma coisa que estão vivendo no seu interior. Graças a Deus, eu não fui por essas vias. Por quê? Porque em 2015 eu conheci uma escola chamada EIFOL, onde o pastor presidente é o pastor Cote, Marcos de Souza Borges Cote. E lá eu aprendi, rapaz, eu aprendi o que é ser pai, eu aprendi o que é ser marido, eu aprendi o que é ser filho, e eu aprendi a perdoar meu pai, a ressignificar a minha história. Então eu fui buscar na ciência, na pseudociência, o quê? Como eu melhorar a minha vida, o meu atendimento, para servir melhor o corpo de Cristo. Então essa foi a intenção, e eu estou mergulhando nesse conteúdo justamente para a gente servir você melhor, atender você melhor, amar você melhor. Então esse é o objetivo. E para a glória de Deus, nós temos também um desafio. Eu compartilhei com o pastor Silvio um pouco. Dentro desse livro, o primeiro livro que eu escrevi, que é o Recomeço através da Devocional, eu estava em casa e Deus queimou no meu coração para fazer uma mentoria sobre esse livro. E aí, para a gente não perder tempo, eu vou ser bem rápido e objetivo nessa mentoria. Aonde Deus falou e me pegou, presta bem atenção. Qual foi o fruto que eu e você, desde que encontramos Jesus, ou desde que nós nascemos, crescemos, éramos adolescentes, jovens, nós ouvimos que foi o responsável pela queda do homem? Alguém tem dúvida? Foi uma? Então todo mundo, escola de líderes, escola, nós aprendemos que a maçã foi o fruto que Eva comeu, e a partir desse fruto, que vinha de uma árvore agradável aos olhos, árvore perfeita, árvore bonita, essa árvore era tão bonita que produziu uma maçã tão linda, que chamou a atenção de Eva, e Eva acabou comendo, não foi? Mas Eva foi manipulada por quem? Pela serpente. E hoje, eu em casa, Deus queimando meu coração, e aí eu pensei o seguinte: Deus, olha o poder da influência da serpente. A serpente conseguiu manipular Eva de uma tal forma que, qual era o intuito? Não era que Eva comesse um fruto, não era que Eva comesse uma maçã. O intuito era Eva e Adão perder tudo aquilo que Deus colocou neles. O que Deus colocou em Adão? Autoridade, governo, relacionamento, intimidade, mesa. Na viração do dia, quem vinha? Papai. E quem tem intimidade com o papai, sabe que quando ele chega chegando. Ele não quer saber se você gastou R$200 fazendo chapinha na cabeça. Ele não quer saber de nada se você gastou R$200 na Mary Cables. Ele não quer saber de nada se você usou o cartão do seu marido para fazer tudo isso. Quando ele chega, a gente chora, maquiagem vai embora das mulheres, cabelo fica para o alto, né? Eu já não tenho esse problema de cabelo, porque eu não tenho mesmo, então está tudo tranquilo. Mas a gente baba o rosto todo, mela, suja a roupa do irmão todo, chorando, cai no chão, é aquela zoeira, sim ou não? Papai chegando, certo? E aí eu pensei, Deus, o diabo ele mudou a estratégia. Hoje ele está fazendo o mesmo processo dentro das igrejas. Hoje ele faz o mesmo processo. Ele está roubando a igreja do lugar que a igreja nunca deveria ter saído, que é o quê? Relacionamento, oração, meditação, oração e jejum. Vida com Deus. E qual é a estratégia que ele usa hoje? Lá foi uma? Levante a sua mão, quem tem um iPhone aí? Pega seu iPhone fazendo um favor. Me dê essa liberdade. Dá uma olhada no seu celular. Vira ele de costas assim, bem para você, e fala assim: compre batom. Não é para falar não, irmão. O que está atrás do seu celular? E ela está o quê? Pastor, o senhor está dizendo que o meu telefone é da serpente, do diabo, do cão? Não estou falando nada disso. Não vou entrar em
coisas teológicas que não tem necessidade nenhuma, porque não tem nenhum sentido. Mas por que eu provoquei você para olhar para o seu celular? Olha para ele de novo. Não é uma árvore agradável aos olhos? Sim ou não? É uma árvore agradável aos olhos. E o que nós fazemos todo santo dia com ela? Comemos do seu fruto. Agora deixa eu aprofundar a conversa. Quanto tempo você passa e nós passamos juntos, meditando, se alimentando dessa maçã? Pensa, não precisa responder. Agora, pensa quanto tempo eu e você passa meditando e se alimentando do pão da vida. A resposta dessas duas perguntas vai definir quem é o seu Deus e a quem você está servindo. Não ouça um fala a Deus, não está doendo Deus. Sabe por quê? O diabo mudou a estratégia. O diabo está distraindo a igreja com entretenimento. A internet, irmão, é uma bênção. O celular é uma bênção. Tudo isso aí é uma bênção na nossa vida. A partir do momento que eu governo ela. A partir do momento que eu vivo mais tempo na internet, mais tempo com entretenimento, e esqueço de meditar no pão da vida, eu estou sendo roubado. Eu estou saindo do meu lugar que Deus quer que eu esteja. Mesa, relacionamento, palavra, oração e jejum. Pensando nisso, Deus queimou no meu coração. Porque eu não vi, não sei se vocês já viram. Eu também nunca procurei. Por isso que eu vou colocar, porque eu não vi. Eu nunca vi uma mentoria bíblica falando sobre devocional. Oração, jejum e palavras. Eu particularmente não vi ainda. Pensando nisso, Deus queimou no meu coração e eu fiz uma turma agora lá na sede. Acabou quinta-feira, 4 dias que a gente mergulhou, oração, meditação, palavra. Nós estamos mergulhando na palavra de Deus, ensinando a criar um ambiente de adoração, ensinando a criar um ambiente onde você vai ter uma palavra de Deus todo santo dia, passo a passo, como você montar uma devocional. Você vai voltar a se apaixonar pelo ministério da palavra, pelo ministério da oração e pelo ministério do jejum, que é a mortificação da carne. Você pega um exemplo, quando Jesus foi na casa de Marta, ele foi na casa de Marta, entrou na casa de Marta, Marta não entendeu o que Jesus foi fazer ali. Porque às vezes a gente pergunta assim, qual é a qualidade, o que é o jejum e por que eu faço jejum? Primeiro, o jejum é quando nós estamos muito animados com a nossa carne, com inclinação para o mundo, com inclinação para o entretenimento, o que a gente geralmente tem que fazer? Jejum. Porque o jejum é a mortificação da carne, você está sangrando ela, você está subjugando ela à sua vontade. Não é verdade? E aí quando Jesus entrou na casa de Marta, Jesus foi lá, Marta não entendeu nada. Maria, mesmo estando aos pés de Jesus, não entendeu nada. João 5,25 diz o quê? Os mortos ouvirão a minha voz. E aí ele sai. Quando ele chega lá para enterrar, para ressuscitar Lázaro, o que aconteceu ali? Ele manda tirar pedra. E quando manda tirar pedra, Marta se manifesta. Marta arruma um problema ali, porque ele já cheirava mal. 4 dias morto. O único que entendeu, Marta não entendeu, Maria não entendeu, os judeus não entendeu, a galera que estava do lado não entendeu, ninguém entendeu. O único que entendeu o propósito de Jesus e o que Jesus foi fazer ali foi quem? Lázaro, porque estava... Você só vai entender o que Deus tem para a sua vida quando você estiver morto para o pecado. Os mortos ouvirão a minha voz. A gente só entende a voz de Deus quando a nossa carne está mortificada, subjugada. Por isso o diabo agora está investindo pesado no entretenimento para que eu e você se afaste de se alimentar do pão da vida. Existe um pão que nos alimenta e nos fortalece. Só que o diabo agora está colocando a gente numa rota de 24 horas de celular. Só celular, só celular, só celular. Bíblia no celular, jejum no celular, não sei o que no celular. Irmão, o celular é bênção para todos nós. Seu celular não está contaminado.
não é a serpente, tem nada a ver com isso. Só que eu e você precisamos colocar limite, porque se está nos roubando do pão da vida, a gente tem que começar a pensar melhor. Pensando nisso, nós vamos fazer a mentoria. Está aberta a mentoria. Eu conversei com o pastor Silvio. Se você quiser participar de uma mentoria conosco, vai ser 4 dias, vai ser pelo Meet. O valor, ninguém aqui eu acho que consegue pagar, porque é muito caro, mas eu vou abaixar para você, porque é muito caro. Uma mentoria de 4 dias, você vai pagar mais ou menos quanto? R$700, sim ou não? A minha você vai pagar R$40 com o livro incluso. O intuito é cuidar de você, porque os seus pastores confiam naquilo que a gente carrega e eles sabem para onde a gente vai levar você. Você vai voltar a se apaixonar por esse ministério da oração, da palavra e do jejum. Eu te afirmo isso no Espírito. Porque quando eu escrevi isso aqui, eu falei para Deus, eu não quero escrever algo para ter status. Eu quero escrever algo para tocar pessoas. Um livro simples de 80 páginas, mas que tem mudado a visão de muitas pessoas. Amém? Se você quiser se inscrever, nós temos o livro ali. Você vai preencher uma fichinha só ali com o seu nome e telefone, que a gente vai te colocar no grupo. Tem a máquina ali para você passar no cartão. Tem o Pix. Vale Ideia, a gente está em oração ainda, porque não tem como ter Vale Ideia nesse momento. Mas se você quiser participar conosco, Deus abençoe, será um tempo ímpar. Pastor, eu estudo, eu estou no culto, eu estou nisso, eu estou naquilo. Não tem problema, nós vamos gravar a aula e jogar o conteúdo no grupo. Então não tem para onde correr e a gente vai ter esse tempo de mesa juntos. Amém? Pastor, o culto acaba que horas? Quantos minutos eu tenho? Que eu já preguei, né? Já preguei. 30? Show de bola. Já preguei, vou pregar de novo. Eu vou falar um pouquinho sobre Jonas. O Jonas da Bíblia. Jonas capítulo 1. Ele diz assim, ó, versículo 1. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou a sua passagem e embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Jonas queria ir para onde? Longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e levantou uma tempestade tão violenta que parecia que o navio estava a ponto de despedaçar. Então os marinheiros ficaram com medo e clamaram cada um ao seu Deus. Lançaram ao mar a carga que estava no navio para que ele ficasse mais leve. Olha o que Jonas estava fazendo. Jonas, porém, havia descido ao porão do navio, ali havia se deitado e dormia profundamente. Como que um cara dorme profundamente no meio de uma tempestade com o barco quase rachando? Só coisa de Jonas. O capitão do navio se aproximou de Jonas e disse: o que está acontecendo? Versículo 6. Com você, agarrado no sono, levante-te, invoque ao seu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Os marinheiros diziam uns aos outros: vamos lançar sorte para descobrir quem é o culpado desse mal que caiu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. E então lhe disseram: agora nos diga, quem é o culpado por este mal que nos aconteceu? Qual é a sua ocupação? De onde você vem? Qual a sua terra? E de que povo você é? Jonas, porém, respondeu: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez a terra e o mar. Então os homens ficaram com muito medo e lhe perguntaram: o que é isso, Jonas, que nos fez? Pois aqueles homens sabiam que Jonas estava fugindo da presença do Senhor, porque ele havia lhe contado. Então lhe perguntaram: o que devemos fazer com você, rapaz, para que o mar se acalme? Disseram isto porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Jonas respondeu: peguem-me agora e me lancem no mar. Então o mar ficará calmo, porque eu sei
que por minha causa esta grande tempestade caiu sobre vocês. Em vez disso, os homens remavam esforçando-se por alcançar a terra, mas não podia, porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, rogamos-te que não nos deixe perecer por causa da vida deste homem, e não faça cair sobre nós este sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste o que foi do teu agrado. Versículo 15. Em seguida os marinheiros pegaram Jonas e o lançaram no mar, e a fúria do mar se acalmou. Então esses homens temeram muito ao Senhor e ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram votos. O Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas, e Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre. Maiores cidades do mundo, situada à margem do rio Tigre e próxima do mar Mediterrâneo, era a capital do temido e poderoso Império Assírio. A cidade tinha um aspecto admirável, era protegida por fortalezas imensas e muralhas impenetráveis. Possuía belos palácios, e o portal de acesso à cidade era guardado por leões e touros. Era tão grande, mas tão grande em iniquidade quanto em riqueza. Os assírios travaram muita guerra contra os ninivitas. Era uma cidade de constante derramamento de sangue. Os ninivitas eram conhecidos pela crueldade com que tratavam os guerreiros capturados. Muitos dos quais, o que eles faziam com os escravos? O que eles faziam com os prisioneiros? Cegavam eles, para que eles não pudessem voltar para a guerra. E Jonas estava dentro daquele contexto. Então, geralmente, os escravos, geralmente, os prisioneiros de guerra, eles eram o quê? Cegos. Os seus olhos arrancados para não voltarem mais para a guerra. E aí Deus pega e fala para Jonas: Jonas, vai lá. Jonas endemoniou no bom sentido. O Jonas ficou doido. O Jonas não quis. O Jonas se rebelou. Jonas era considerado um profeta insensível, que não tinha interesse que os homens de Nínive, cruéis e inimigos de Israel, se convertessem e fossem salvos. Jonas queria que Deus cumprisse o seu juízo sobre eles. Por isso, não foi para Nínive. A visão de Jonas era uma visão sem misericórdia, uma insensibilidade, talvez movido por traumas terríveis na vida dele. O que aconteceu? Esses traumas cercaram tanto Jonas, aprisionaram tanto Jonas, que ele não olhou mais para aquela cidade com misericórdia, e sim com desprezo. Isso tem muito a ver com aquelas pessoas que nos feriram, que nos machucaram, que nos rejeitaram, que nos bateram, que nos xingaram, que nos traíram. E muitas das vezes, ao invés de a gente olhar com misericórdia para essas pessoas, nós estamos olhando com o olhar de Jonas, insensibilidade. Deus não enxerga, Deus não nos enxerga, Deus não olha para nós com insensibilidade, porque se Ele olha com insensibilidade, talvez eu e você nem estaria mais aqui. Tu imagina se Deus olhasse para os ninivitas com o olhar de Jonas: taca fogo, Senhor, toma. Já pensou se eu sou insensível com você, quando você me chama de careca e eu fizesse igual o profeta? Vem urso! Calvo? Ah é? Peraí. Tu imagina, se Deus fosse movido por insensibilidade, se Deus fosse um Deus carente, que precisa de afirmação e aceitação das pessoas, quando Jonas falou não, Jonas provavelmente bateu o pezinho e fez biquinho para Deus, mimado. Mas Deus não enxergava o que Jonas estava vendo. Deus enxergava o posterior. Deus enxergava o que ia acontecer depois. Deus não estava movido pelas feridas de Jonas. Deus estava movido por um propósito. Ele sabia o que ele queria fazer. Ele estava bem resolvido no que ele queria fazer. O que aquele povo precisava era apenas de uma palavra, para que houvesse o arrependimento. E aí, Jonas
mudou seu roteiro e embarcou para Tarse, uma distante cidade na direção oposta de Nínive. Deus, porém, mandou uma tempestade que atingiu violentamente o navio e trouxe um grande temor sobre a tripulação supersticiosa com quem o profeta Fujão dividia a travessia. A tripulação pagã acreditava que se houvesse uma tempestade, olha os caras, em uma viagem, isso era indício de que um deles era o culpado pelo infortúnio e que um dos tripulantes estava em pecado ao seu Deus. Ao investigar, chegaram à conclusão que o culpado era quem? O Jonas Fujão. E jogaram-no ao mar. Presta bem atenção. Nós trabalhamos com mapeamento espiritual, certo? Na parte terapêutica é anamnese. Anamnese, eu acho que é isso. E aí, dentro desse ambiente aqui, os caras já trabalhavam com mapeamento há muito tempo. Pensa você, a gente vai pescar, eu gosto muito de pescar, quando eu tenho oportunidade eu gosto de pescar. E aí o que acontece? A gente faz uma aliança ali, fizemos uma aliança, se der ruim no mar, vai ter que confessar pecado. Então confessa logo. Foi o que os caras fizeram. Não tem pecado, então vai todo mundo. Chega lá, a tempestade vem, olha a aliança dos caras. O que os caras fizeram? Jogaram sorte para saber quem estava onde? Em pecado. E acharam quem? O Fujão. E detalhe, como que se dorme? Com o barco quase partindo na tempestade, Jonas num profundo sono. Olha a situação desse camarada. Só que Jonas, ele foi descoberto. O Jonas foi descoberto. Um peixe o engoliu e o vomitou na praia. 3 dias depois, Jonas refletiu sobre o compromisso quebrado, sobre a punição que sofrera, e levantou-se rumo à corrupta cidade de Nínive, aonde pregou, proclamando a todos que se convertesse. Jonas, eu acho que foi o homem que fugiu de Deus mais rápido na face da história da humanidade. Você pega o primeiro versículo, o segundo versículo, o terceiro versículo, fugiu Jonas da presença de Deus. Não deu nem tempo de narrar ainda. Tem pessoas que estão nessa condição de Jonas. Deus te dá um chamado, Deus coloca algo em você, Deus desperta algo em você, Deus cura você, restaura você, liberta você, e Deus te envia. Aí o que você faz? Não, eu vou voltar para o mundo. Deus investiu em você, seus pastores investiram em você, seus líderes investiram em você, sua igreja investiu em você, as pessoas investiram em você. Quando na hora de você ir para cumprir o propósito que Deus colocou em você, a missão que Deus colocou, você acha injusto pregar para essas pessoas. Você acha incapaz dessas pessoas que te fizeram sofrer, que te magoaram, que chatearam você, que você não consegue perdoar. Jonas tinha uma dificuldade. Jonas entrou em crise porque ele não conseguia estender o perdão sobre os ninivitas. Jonas estava cheio de justiça própria, pensando somente nele, no seu egoísmo. Ele não pensava nas famílias, ele queria que Deus queimasse todo mundo. Talvez tem pessoas do nosso convívio que a gente sabe que está ruim, que sabe que não está conseguindo, que sabe que está numa profunda miséria, que o barco já está quebrando, que está tudo arrebentado. O que a gente faz? Deixa ele se virar para lá. Deixa ele viver a vida dele. Não, isso tem que nos incomodar, porque como filhos de Deus, qual nós falamos aqui, o pastor falou, os louvores apontam, nós precisamos entender que nós somos filhos, e como os filhos nós precisamos estender misericórdia. Porque nós somos um DNA do nosso pai. Jonas precisava ter esse DNA enxertado nele, mas ele estava insensível a cumprir e ouvir a voz de Deus. O peixe o engoliu. Jonas refletiu sobre o compromisso quebrado, sobre a punição que sofreu, e levantou-se rumo à corrupta cidade de Nínive, onde pregou, proclamando que todos se convertessem. Deus deu 40 dias de prazo para consumir a conversão dos ninivitas. E num ato simbólico de arrependimento, deviam todos fazer jejum, vestir-se de pano de saco, assentar-se sobre a cinza. Os temíveis ninivitas ouviram somente um profeta, que foi o suficiente para cessarem as atrocidades que cometiam. O povo simples de Nínive se arrependeu primeiro, depois vieram os seus nobres, as autoridades. E a pregação de Jonas, meu irmão,
Que pregação fraca. Foi uma pregação à moda Jonas, à moda amargura. Se você não se converter, Deus vai destruir tudo. Sabe aquela pregação raivosa? Sabe quando o teu pastor fala assim, ó, filho, vem aqui fazer um negócio? Não vou lá, pastor. E vem xingando tudo gospel, né? Tudo gospel. Vem xingando, batendo pé, reclamando. Uma zoeira danada. Foi a mesma coisa Deus falando com Jonas. Tu imagina Jonas chegando na cidade, cheirando a peixe, fedendo a peixe, todo sujo, fedorento, e chegando na cidade, batendo pé, e tendo que pregar aquilo que ele não queria pregar. E mesmo nessa pregação michuruca, mesmo nessa pregação simples, mesmo nessa pregação almática dele, porque ele não queria fazer aquilo, o povo entendeu, se converteu e se arrependeu. Deus está nos chamando, irmão, para nos batizar com a misericórdia dele. Talvez tenha situações que você está vivendo, observando na sua vida, na vida de pessoas, que só a misericórdia de Deus, e Deus colocou uma palavra em você para desatar essas pessoas e trazer o arrependimento. Então não faça conta, se Deus mandou, vai. Tem uma palavra semeada em você. Não é para outra pessoa, é para você. Deus podia levantar outro. Não, era para Jonas fazer. Do que você está fugindo? Jonas pagou do seu bolso o ingresso da desobediência. Ele pagou do seu bolso a passagem da desobediência. E quando eu e você estamos em desobediência, nós não sofremos sozinhos. Quem está no nosso barco sofre também. Sabe por quê? Porque eu fiz uma escolha errada. Toda escolha errada que eu e você faz vai trazer reflexo tanto para mim, para você, mas também vai trazer para a família e para o grupo de convívio que está ao nosso redor. O marido que adultera, ele está trazendo o quê? Peso, ele está trazendo o quê? Mágoa, ele está trazendo o quê? Destruição, não só para si. Ele está trazendo destruição para a sua casa, para a família que investiu, que acreditou num sonho, os filhos. Então, quando Deus fala para mim e para você que é para pregar, porque vai haver arrependimento, porque vai haver quebrantamento, então faça, não desobedeça. Não pague do seu bolso o ingresso para desobedecer a Deus. Então Jonas tem muito a ver comigo e com você, sabe por quê? Porque muitas das vezes eu e você somos insensíveis. Nós carregamos um Jonas dentro de nós, que escolhe para quem pregar e quando pregar, que escolhe quem merece misericórdia e quem não merece misericórdia. Nós temos um Jonas justiceiro dentro de nós que precisa ser removido hoje, nessa noite. Porque Jonas, ele quer fazer o evangelho, pregar o evangelho da forma dele, do jeito dele. Se não for do jeito dele, não funciona. Mentira, não é do nosso jeito, é do jeito que Deus quer. Deus enxergou que aquele povo estava cego e precisava de uma palavra, e essa palavra estava dentro de Jonas. Talvez sua família está cega, sua família está insensível. Talvez tem pessoas nas suas células, tem pessoas do seu grupo de 100, tem pessoas na sua rede que estão insensíveis, que estão precisando de uma palavra, e não terceirize essa palavra. Deus colocou em você essa palavra de destino, que vai desatar a vida dessa pessoa, que vai tirar ela da depressão, que vai tirar ela da síndrome do pânico, que vai curar a emoção dela, que vai libertar essa pessoa, que vai transformar o casamento, que vai restaurar os filhos. Essa palavra está dentro de mim e de você, meu irmão. Então vença a síndrome de Jonas. Amém? Os habitantes de Nínive foram salvos pelo arrependimento e mudança de atitude de seus governantes. O profeta Jonas, olha bem, ele vendo a restauração, vendo o que estava acontecendo, ele percebendo que estava ocorrendo o quê? Um arrependimento. O que ele faz? O profeta Jonas ficou ressentido, porque Deus não puniu os ninivitas,
Mas Deus explicou que haveria de ter compaixão da cidade de Nínive, porque lá viviam muitos animais e muitos homens que não eram capazes de discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Deus provavelmente ouviu um clamor daquele povo. Existia uma carnificina, existia pecado, existia imoralidade, existia tudo de ruim. E isso chegou aos céus. E Deus veio com a sentença. Eu acredito que Deus veio com a sentença porque tinha corações quebrantados naquele lugar, clamando naquele lugar por mudança, por restauração. E Deus ouviu o clamor daquele povo. Deus respondeu à oração deles para cessar o caos. E quando eles souberam do que estava por vir, o que eles fizeram? Quebrantaram o seu coração, se arrependeram, fizeram o caminho de volta. E aí o profeta, ao invés de se alegrar, glória a Deus, vai acabar a guerra, esse povo vai se converter, vai cessar. O que Jonas fez? Ficou chateado com Deus. Isso tem muito a ver, sabe com o quê? Você ora a Deus para Deus levantar. Você ora a Deus para Deus mandar pessoas. Você ora a Deus para Deus levantar pessoas para te ajudar. Você ora. Já viu esse tipo de situação? Tem gente que faz assim, ora para Deus levantar, levanta. Quando Deus levanta, a pessoa, aí Deus levanta mesmo, a pessoa começa a se destacar. A pessoa que orou para Deus levantar, ela começa a ter ciúme da pessoa. E acaba querendo derrubar. Já viu esse filme por aí? Eu só tenho no Rio. É a síndrome de Jonas. Jonas ficou inconformado, porque Deus restaurou e libertou os ninivitas. Como é que pode? Essa é macumba gospel. Não é motivo de se alegrar porque houve arrependimento, conversão, cessou a guerra. Não, o cara fica chateado. Orações contrárias. Tem pessoas que fazem oração contrária, macumba gospel. Quem te vê passar na prova, meu irmão, e não te ajudou, você vai ver quando eu estiver no alto. Eu vou pisar em você. Isso é macumba, irmão. Isso não é evangelho. A nossa função é botar você para ir embora mesmo. Cresce mais do que eu, vai mais longe do que eu. Vai. Os seus pastores estão felizes da vida porque vocês estão indo. E a função nossa como pastor é projetar você para ir muito mais longe do que nós. Por quê? Porque você tem algo dentro de você, uma missão dentro de você, algo que Deus colocou, um chamado, que não tem a ver somente com o templo, tem a ver com aquilo que Deus quer. Então, meu irmão, vença a síndrome de Jonas, a insensibilidade, o egoísmo, a falta de sensibilidade em Deus, de ter compaixão pelo perdido. E projete o seu futuro em Deus para você voar. Porém, quando você voar e você estiver lá em cima, não esqueça a sua origem. Que é uma raiz de ingratidão, é quando a pessoa esquece as suas origens. Aonde você foi amado, aonde você foi plantado, aonde você foi cuidado, aonde você entrou aqui arrebentado emocionalmente, espiritualmente. Pessoas cuidaram de você, oraram por você, caminharam com você, cuidaram de você, investiram em você. Agora que você está bem, não seja ingrato. Honre. Presença é honra. E Jonas estava confuso aqui. Jonas estava muito tristinho. Jonas estava clamando: ó vida, ó dó, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me vê. Jonas estava assim. Deus deu uma missão e um propósito para Jonas: pregar uma palavra de arrependimento para os ninivitas, porque eles estavam subjugados ao pleno juízo de Deus. Jonas quis ser mais justo do que Deus e investiu o seu dinheiro pagando sua passagem para embarcar numa aventura a fim de fugir da presença de Deus. Jonas queria ser mais justo do que Deus, sim ou não, irmão? Jonas estava com seu senso de justiça própria lá em cima. Jonas queria ensinar para Deus como tratar uma nação rebelde, sanguinária. Jonas queria que Deus fizesse o que ele quisesse e não o que Deus tinha como propósito. Jonas, ele ora a Deus colocando Deus na parede. Jonas fala: olha, Senhor, eu estou vindo para o culto hoje. Se o pastor Silvio e a equipe não me der
uma palavra que eu preciso não me tirar desse quadro, se não houver uma revelação, se os cabelos do meu braço não arrepiar, eu vou embora. O Jonas é assim. Ele quer ensinar para Deus o que Deus tem que fazer. Aí sabe o que Deus faz? Não arrepia teu braço, não fala uma palavra para você. O pastor agarrado com um monte de coisa não te olha e você fala, vou sair da igreja porque eu já sabia. Não, Deus está tratando o seu caráter. Que você não tem que olhar para as pessoas, você tem que olhar para Ele. E aí Deus cega as pessoas para não te ver, para mostrar para você o quanto você é dependente emocional, quanto você é carente. E carência não se supre, carência se cura. Jonas era carente. Ninguém me ama, ninguém me quer. Deus tinha que cumprir o que eu estou pedindo para Ele. Já vê aquelas orações, eu ordeno a Deus que faça e aconteça. Toda pessoa que está fugindo do chamado, da presença de Deus, pode até pensar que sua vida está tranquila. Porém, por uma escolha errada, ela acaba se tornando responsável pela tempestade que está acontecendo em seu barquinho, atingindo todos que se encontram nele. Jonas achou que estava passando batido, Jonas pensou que estava tudo bem, porém, ele estava em desobediência a Deus, e quem sofreu junto com ele? A tripulação. Presta bem atenção, quando você fizer uma aliança com seus pastores, quando você fizer uma aliança com a sua liderança, não quebre a sua aliança. Porque se você quebra a sua aliança, esses líderes que estão na aliança com você, eles vão sofrer o reflexo da sua quebra. A aliança é guerra. O que estava acontecendo aqui? Jonas quebrou a aliança com Deus. Esses tripulantes tinham alguma coisa a ver com Jonas? Esses tripulantes tinham alguma coisa a ver com Deus? Nada. Mas eles foram atingidos, sim ou não? Por causa de um desobediente. Então cuidado com quem você está colocando e andando e jogando para dentro do seu barquinho. Pode ter desobediente lá, se rebelando contra Deus, indo para o castigo de Deus, e chega para você e fala assim, pastor, líder, supervisor, faz um favor para mim. Eu entrei no castigo com Deus, eu estou lá no castigo. Deus me colocou aqui no castigo porque eu desobedeci, porque eu sou insensível, porque eu estou preso em várias áreas da minha vida. Porém Deus me colocou aqui. Mas eu sei, pastor, que o Senhor é tão bonzinho. Me tira do castigo que Deus me colocou. Já ouviu isso? Era isso que Jonas estava querendo fazer. Era isso que Jonas precisava mudar. Era essa rota que Jonas precisava fugir. Ele não tinha que fugir da presença de Deus, ele tinha que fugir do quê? Da sua insensibilidade. O coração apodrecido e um coração empedrado. Ele não queria estar perto de Deus. Ele estava ferido com Deus. Ele estava ferido com Deus ou não? Sim. O problema dele era com Nínive ou com Deus? Ou os dois, ou com Deus. Seu maior problema não era com o ninivita, porque ele já tinha matado os ninivitas no seu coração. Agora ele estava matando quem no seu coração? Deus. Insensibilidade. Toda pessoa que está fugindo do chamado, da presença de Deus, pode até pensar que sua vida está tranquila. Porém, por uma escolha errada, ela acaba se tornando responsável pela tempestade que está acontecendo em seu barquinho, atingindo todos que estão à sua volta. Terceiro ponto. Não adianta retirar aquilo que eu acho que me convém, pensando que a tempestade vai parar, enquanto eu não removo o Jonas, fugitivo, insensível, corrupto, com senso de justiça própria, passivo, de dentro da minha vida, essa tempestade não vai parar. Presta bem atenção no que aconteceu. Quando os tripulantes pensaram, fizeram aquele mapeamento rápido e fizeram assim, olha, quem está em pecado de vocês? Quem é que pecou? Porque a tempestade a gente sabe que tem alguém com erro. E aí eles fizeram um mapeamento, olharam tudo. E aí eles começaram a fazer o quê? Jogar as coisas de dentro do barco para fora, para o mar. Eles foram tirando as coisas de dentro do barco e jogando para o mar, jogando para o mar, jogando para o mar, com a intenção de que o barco ficasse mais leve. Ficando leve, poderia ter a possibilidade do barco não afundar ou quebrar. Não foi isso? Só que eles estavam tirando aquilo que convinha a eles tirar do seu barquinho.
Barco, irmão, tem muito a ver com a sua vida. Barco tem muito a ver com o seu ministério. Barco tem muito a ver com a sua família. Não adianta, pastor, estou vivendo uma tempestade enorme. Não adianta você tirar do seu barquinho somente aquilo que te convém. Você tem que tirar do seu barquinho aquilo que é a causa da tempestade. Enquanto você não remover o Jonas fugitivo, passivo, corrompido, insensível da sua embarcação, de dentro de você, a tempestade não cessa. Não tente salvar o que Deus quer que você perca, irmão. Entrega. Se rende. Renuncia. Mostra para o Jonas que quem comanda você é Deus. Talvez você está dentro da sua embarcação tirando somente aquilo que você acha que convém. Deus está pedindo algo para você há muito tempo, você não entrega. Deus está nos pedindo algo e a gente tem resistência. Deus está falando, clamando a cada um de nós para entregar e a gente não entrega. E por isso que nós estamos sofrendo tempestades terríveis. Por quê? Porque não adianta tirar apenas o superficial, tirar apenas aquilo que eu acho que não serve mais para mim, que é descartável. Não, eu preciso encontrar a causa. Qual é o Jonas que está desgovernando a minha vida? Eu preciso jogar ele fora o mais rápido possível. Qual é o seu Jonas que você precisa renunciar hoje? Pensa aí. Que está causando essa tempestade na sua vida? No seu casamento. Talvez o seu Jonas seja o celular. Talvez o seu Jonas seja uma amizade que está corrompendo seus princípios e valores. Talvez o seu Jonas seja a imoralidade. Talvez o seu Jonas seja a falta de relacionamento com Deus. Talvez o seu Jonas seja um trauma que você não superou, uma ferida que você não superou. Talvez o seu Jonas seja uma falta de perdão. E aí não adianta tirar outras coisas. Tem que tirar o que de fato está sustentando o quê? A tempestade. Outro ponto. Jesus enfrentou uma tempestade também. Você lembra que Jesus enfrentou uma tempestade? Quem lembra? Quando ele foi libertar o endemoniado de Gadara, o gadareno, o que aconteceu? No meio do processo houve uma tempestade. Essa tempestade Jesus enfrentou em prol do quê? Do propósito. Jesus tinha um propósito definido. Passemos para outra margem. Nós vamos chegar no destino. Independente se o que tiver no caminho, nós vamos chegar no caminho, no destino. Nós vamos passar por tudo o que precisa passar, porque tem uma alma clamando por ajuda. E eu vou chegar lá no destino. Então Jesus enfrentou uma tempestade em pró, a caminho do propósito. Sim ou não? Jonas enfrentou uma tempestade, não foi? A caminho do quê? Da desobediência. Jesus versus Jonas. Jonas enfrentou uma tempestade porque desobedeceu a Deus. Jesus enfrentou uma tempestade porque obedeceu ao propósito. Isso significa o quê? Independente se eu estou fazendo o propósito ou se eu estou na rebeldia, eu vou enfrentar a tempestade. O problema é quem está no barco comigo na tempestade. Jesus, no meio da tempestade, eu não sei como, ele encontrou um travesseiro. E ele dormia sobre um travesseiro. Simbolizando o quê? Eu sou o seu descanso. No meio da minha e da sua tempestade, quem é o nosso descanso? Em quem nós colocamos aonde nós colocamos a nossa cabeça? Qual o nome do nosso travesseiro? Rivotril? Qual o nome do nosso travesseiro? Diazepam, sei lá. No meio da... Não adianta dizer, não vou porque eu tenho tempestade. No chamado ou na desobediência vai ter tempestade. O problema é quem está governando o nosso barquinho. Quem está governando o nosso chamado? Quem está governando a nossa família? Quem está governando as nossas finanças? Quem está governando nossa vida? Quem está governando? Quem está governando? Quem está governando? Quem está governando? Esse é o propósito. No meio da tempestade nós temos paz. Quando estamos indo rumo ao nosso objetivo e o nosso propósito. E para finalizar, podemos enxergar duas igrejas aqui.
Jesus e os seus discípulos indo para a missão, e do outro lado Jonas, que representava uma outra igreja. Presta atenção, Jesus indo cumprir a missão com os discípulos. Veio a tempestade, saiu a tempestade. Quando acabou a tempestade, provavelmente os discípulos estavam muito felizes pelo livramento que Deus deu. Eles estavam a ponto de morrer também. E aí eles felizes e comemorando, vamos imaginar, comemorando feliz, de repente uma churrasqueirinha ali no barco, vamos fazer um churrasco para comemorar, o mestre, aquela festa toda, aquela zoeira toda. E do outro lado, Jesus representando a igreja ia cumprir o propósito dela. Qual era o propósito? Libertar uma alma perdida, em depressão, possessa de uma legião de demônios, amém? Do outro lado tinha uma outra igreja, Jonas, fugindo do propósito. Olha bem, do outro lado Jonas, que representava uma outra igreja, triste, abatida, frustrada, questionadora, insensível, fugitiva, magoada, que não estava disposta a perdoar os seus ofensores, estava fugindo da presença de Deus. Jonas, como profeta, dá a entender que ele queria escolher a quem deveria pregar e como deveria pregar. Quem eu sou? Qual é a minha igreja? A igreja que vai rumo ao propósito ou a igreja abatida que vai cumprir o propósito? A igreja que se frustrou com Deus do propósito e que agora, depois de ser corrigida, ela vai para o propósito, mas ela vai assim, triste, abatida, frustrada, questionando, insensível, fugitiva, magoada, que está disposta, não está disposta a perdoar os seus ofensores. Qual é, quem é ou quem eu sou? Qual é a igreja que eu pertenço? A igreja do propósito, que sofre a tempestade, mas sabe como é que está dentro? Ou eu sou a igreja da desobediência, que também está triste e abatida, por quê? Não com o inimigo, está abatida com Deus, porque Deus teve misericórdia das pessoas que eu achava que não poderiam ser salvas e não poderiam ser curadas. Qual igreja eu sou? Qual igreja você é? Ou qual igreja você vai querer ser a partir de hoje? A igreja que enfrenta a tempestade por um propósito, ou a igreja que pega o seu salário e paga, investe no barquinho da desobediência? Qual é o nosso chamado? O que nós queremos ser? Como cessar a tempestade, pastor? Primeiro, identifique a causa da tempestade. Primeiro ponto, para você cessar a tempestade, o que eles fizeram? Eles identificaram a causa. Quem era a causa da tempestade? Jonas. Segundo, tenha humildade em reconhecer que errou. Quando Jonas foi questionado, ele reconheceu: eu sei por que está assim. O que a gente tem que fazer? Me joga lá. Eu pequei contra Deus, cara. Eu estou fugindo de Deus. Meu problema não é com vocês. Essa conta vocês não vão pagar. Humildade, pode me jogar. Eu morro, porque eu sei que eu estou fugindo dele. Terceiro princípio para cessar a tempestade. Então, primeiro, identifique a causa. Segundo, reconheça que errou. Tenha humildade. Terceiro, devolva o Jonas para o propósito. Cadê o seu chamado, irmã da dança? Cadê o propósito que Deus colocou em você, pregador do Evangelho? Cadê você que abandonou o seu chamado e entregou o seu chamado para a dor, para a crise, para a desilusão, para a ferida? Quantas pessoas estão aqui ou estão nos assistindo que estão entregando o seu Jonas, o seu ministério, o seu propósito para a ferida, para a imoralidade? Devolva o seu Jonas para o propósito. Deus quer o seu Jonas voltando para Nínive. Deus quer o seu Jonas sendo colocado novamente para o propósito. Aquilo que Deus te chamou, Ele não tirou de você. Aquilo que Deus te deu, Ele não tirou. Pastor, mas eu estou em pecado. Está dentro de você. Sabe por quê? Porque o dom de Deus é irrevogável. Você não está usando porque você está em rebeldia, em desobediência. Mas hoje você pode se arrepender e o seu dom ser startado novamente na sua vida. Quarto princípio, humilhação. Jonas agora ora a Deus e decide cumprir a sua missão dentro da barriga do peixe. Ele teve que passar por esse processo.
Ele teve que se humilhar, quebrantar o seu coração, para que Deus removesse ele do grande peixe. E o último, como que eu faço para cessar a tempestade? Primeiro, identifique a causa da tempestade. Segundo, humildade em reconhecer que errou. Terceiro, devolva o Jonas para o propósito. Quarto, humilhação. Jonas agora ora a Deus e decide cumprir sua missão. E o último, perdoando a Deus. Porque a briga de Jonas não era com os ninivitas naquele momento, e sim com Deus. Jonas não estava fugindo dos ninivitas. Jonas estava fugindo de quem? De Deus. Então a briga dele era com Deus. Talvez a tempestade que está na sua vida, quem está pagando a conta é quem? Deus. E Deus não tem nada a ver com a sua tempestade. Ele quer estar com você nela. Fica de pé, irmãos. Vamos orar. Queria que você fechasse, se pudesse fechar os seus olhos e orasse a Deus agora. Ore ao Pai agora, em nome de Jesus. Seja como Jonas, ou seja como Jesus. Enfrente a sua tempestade rumo ao propósito. Fuja da tempestade pela qual Deus não mandou você ir. Deus está nos chamando como igreja a voltar para o nosso propósito, a voltar para esse lugar que nós nunca deveríamos ter saído. Quebrantamento, humildade, reconciliação. Deus ele está chamando a igreja para voltar a fazer aquilo que Deus mandou eu e você fazer, e não fazer aquilo que Deus não nos mandou fazer. Talvez tenha pessoas aqui desiludidas igual Jonas, feridas com Deus, feridas porque culpa a Deus por algo que perdeu, por algo que Deus fez e restaurou pessoas que não deveriam ser restauradas na sua visão, porque elas te feriram e te machucaram. Mas o Espírito Santo, ele não enxerga aquilo que nós estamos enxergando. Ele enxerga o potencial dessas pessoas que estão cegas na sua insegurança, nos seus traumas. E Deus está chamando a igreja a voltar para o lugar do propósito. Ore ao Senhor, Deus, agora. Quebrante seu coração, irmão. Saia do barco da desobediência. Saia desse lugar da frustração, do trauma. Jonas estava frustrado, Jonas estava com as suas emoções lá em cima, Jonas estava pouco se lixando para as vidas. Jonas não queria compromisso com os ninivitas. Jonas rejeitou Deus, Jonas fugiu de Deus, Jonas queria sair de perto de Deus. Deus estava incomodando Jonas. Talvez você entrou aqui assim, chateado com Deus, culpando Deus, revoltado com Deus. E Deus está falando para você, filho, filha, eu tenho um compromisso com essas pessoas, eu tenho um compromisso com você, que se fosse por merecimento, eu e você não deveria nem estar aqui. Quem acreditava que você seria a pessoa que você é hoje, há 10, 20 anos atrás? Mas ele acreditou. Deus acreditou. Alguém pregou para você porque acreditou em você. Você teve o seu casamento restaurado. Você tem uma família, você tem filhos. Sabe por quê? Porque você ouviu a palavra que um dia um Jonas pregou para você. Então, Deus está chamando você para devolver o Jonas para o propósito. Ore ao Senhor agora, irmão. Peça ao Senhor para o Espírito Santo tocar no seu coração, para o Espírito Santo falar com você mediante essa pequena reflexão que nós fizemos. Peça ao Espírito Santo para revelar no seu coração
Se existe algum Jonas insensível, algum Jonas fujão, algum Jonas que não quer compromisso com Deus, com a verdade, peça ao Espírito Santo perdão pelo seu senso de justiça própria, por pensar muitas das vezes só em você, esquecer da dor, do trauma do seu irmão. Peça perdão porque talvez você tenha sido um Jonas na vida de alguém insensível, que machucou, que feriu, que afastou essa pessoa de Deus, que liberou uma palavra de peso que não deveria liberar. Peça perdão, irmão. Nós estamos aqui com o coração quebrantado, contrito, para ouvir Deus. Perdoe. Seja livre nessa noite, em nome de Jesus. Hoje em nosso meio, tem alguém que quer refazer o caminho? Tem alguém que quer voltar para Jesus? Tem alguém que aceita o plano A? Talvez por algum motivo você fez o plano B.